bem bonito. Ainda não consegui fazer meu planejamento da semana, né? Uma salada para nós jantarmos. Vocês, o lookinho de hoje, coloquei essa blusinha aqui no branco. E com vocês, né, amigas, que é muito prático quando a gente já tem... Oi amigas, bem-vindas a mais um vlog aqui do meu canal. Para quem não me conhece ainda, me chamo Stephanie Lima e vim aqui mostrar para vocês como que vai ser a minha rotina de hoje, realmente reorganizando a minha vida e colocando, né, as coisas nos trilhos para eu conseguir ir de encontro com os meus objetivos e as minhas metas de 2026. Amigas, hoje é uma segunda-feira, então já acordei, já me arrumei, coloquei aqui o meu lookinho, né, pra viver aí o meu dia, minha segunda-feira. Já tomei o meu café da manhã também, até mostrei ali pra vocês, né, um takezinho, que é o meu café da manhã que tá no meu plano alimentar e que eu faço, né, todos os dias, né. Então, amigas, hoje é o início de semana, então eu preciso realmente reorganizar minha rotina pra eu realmente alinhar as coisas que estão me incomodando um pouquinho e que eu preciso ajustá-las. E como é início de semana, né, amigas, eu preciso aproveitar esse momento em que eu estou com gás e que eu estou descansada, digamos assim, né, do final de semana, para realmente fazer as coisas que eu preciso fazer. Eu quero fazer alguns ajustes bem pontuais na minha agenda, né, no meu planejamento semanal, porque tem algumas pequenas coisinhas que eu tô fazendo ou que eu não estou fazendo que tá me incomodando um pouquinho. Então, o que eu pretendo fazer hoje é organizar todo o meu planner. Eu ainda não arrumei ele, né, porque às vezes eu arrumo ele no domingo, mas essa semana eu não arrumei nadinha dele. Então hoje eu quero fazer uma lista, né, de todas as minhas tarefas da semana e realmente distribuir elas de forma correta pro meu planner. Eu não faço dessa forma, né, geralmente eu vou distribuindo ali na cabeça mesmo, mas eu quero realmente fazer essa lista para eu ter um controle de todas as coisas que eu preciso focar durante essa semana. Outra coisa que eu quero muito fazer também, amigas, é alguns combinados comigo mesma. Eu preciso fazer alguns combinados, né, pra minha rotina funcionar de uma forma melhor, funcionar de uma forma que eu gostaria que funcionasse. E agora que eu já tô aqui arrumada, prontíssima pra viver meu dia, inclusive, amigas, coloquei um lookinho hoje bem fresquinho, porque tá fazendo muito calor aqui na minha cidade, né? E eu vou trabalhar home office, né? Então por isso que eu tô assim de cropped, né, e com uma saia. Mas o que eu queria comentar com vocês, amigas, é que agora que eu já tomei meu café da manhã e já estou arrumada também, eu vou arrumar a minha cama, porque é como eu sempre comento pra vocês. Se você quer ser uma mulher mais disciplinada, se você quer realmente organizar mais a sua vida e você não tem alguém pra arrumar a sua cama, então você mesma que tem que arrumar, né? Então acorda, se arruma e arruma a sua cama também, porque a gente precisa viver num ambiente mais organizado pra gente realmente conseguir entregar o nosso melhor. Eu sei que nem todo mundo fica o dia inteiro em casa, né, que é o meu caso, eu trabalho home office, então eu fico o dia inteiro em casa, mas ainda assim, quando eu trabalhava, né, presencial, agora eu não vou mais pro escritório, eu ainda assim acordava e sempre arrumava minha cama, porque, amigas, é 5 minutinhos, né, não é como se você realmente fosse, nossa, fazer uma cama posta ali todos os dias, não, é você realmente deixar o seu quarto habitável, digamos assim, pra você iniciar o dia, e aí assim você já começa o dia, né, vencendo. Olha, amigas, mostrando pra vocês o lookinho de hoje, coloquei essa blusinha aqui no branco, essa saia longa aqui verde, tô de chinelo mesmo, porque eu vou trabalhar de casa, né, e quando eu não ligo geralmente a câmera em reuniões, né, hoje eu tenho uma reunião agora às 10 horas da manhã, então não tem problema nenhuma eu trabalhar assim com a blusinha curta, né, e como eu comentei com vocês, tá muito quente por aqui hoje, tá aquele abafado de que vai chover, sabe, então fiz uma makezinha também bem básica e fiz esse penteado aqui. Acho que nos últimos vlogs, quem tá me acompanhando por aqui sabe que eu tô na saga de aprender a fazer penteados, né, amigas? Até agora, o único que eu sei é esse aqui. Mas enfim, agora já tô aqui prontinha, né, pra viver o meu dia, minha segunda-feira. E eu não sei vocês, mas eu me sinto muito melhor quando eu tô mais arrumadinha, mesmo que seja pra trabalhar de casa. Agora eu vou arrumar minha cama, abrir bem esse quarto pra dar uma arejada também.
amiga, sentei aqui agora para iniciar, né, o meu expediente de trabalho. Agora vão ser mais ou menos umas 9h30 da manhã e eu tenho reunião às 10 horas. Mas antes disso, peguei aqui meu cafezinho, né, para me acompanhar nesse início, digamos assim, né, de trabalho. E antes da minha reunião, eu quero organizar a minha rotina no meu planner. Então, como eu comentei com vocês, eu quero fazer uma lista de todas as coisas, né, que eu tenho na minha semana. E eu quero deixar essa lista, digamos que uma lista padrão, né, que eu vou usar todas as minhas semanas, que são realmente tarefas recorrentes da minha vida e que eu preciso distribuir de uma forma melhor na minha semana. Porque tem coisas que eu coloco ali e eu não estou fazendo, como por exemplo os meus estudos, né, meus estudos em inglês, e que eu acabo deixando de lado. Na semana passada foi um dia em que eu estudei inglês uma única vez na semana. E eu tenho certeza, amigas, que tem outras coisas na minha rotina que estão fazendo com que eu deixe esses meus hábitos de lado. E uma das coisas que eu tenho certeza absoluta, amigas, é que não falta tempo nos meus dias. O que falta realmente é reorganizar, reestruturar e usar menos o celular, né? Porque a gente sabe que o celular ele toma muito tempo da nossa vida. A gente entra no Instagram e acaba levando meia hora seria um tempo que eu faria ali uma aula de inglês. Às vezes a gente fica ali 15 minutinhos, né, na hora do almoço, então o nosso almoço que era para ser 10 minutos acaba levando 25 minutos. Então eu realmente preciso fazer alguns combinados comigo mesma para conseguir conquistar tudo que eu quero. Eu quero fazer muitas coisas, eu tenho muitos planos, muitos projetos e eu não consigo realmente alocar isso na minha agenda. E eu tenho certeza que não é por falta de tempo, é realmente por falta de priorização. E agora que eu fui perceber que a minha câmera tava com a exposição baixa, então parece que eu tô numa escuridão, né, amigas? Mas eu ainda não abri a janela aqui do escritório, então por isso que tá com a luz assim um pouquinho, né, mais escura. Mas, como eu comentei com vocês, vou então aqui organizar agora a minha agenda. Outra coisa que eu quero fazer também é pintar as minhas unhas, né, ficar prontinhas aí pra semana. E como eu comentei com vocês, eu tenho reunião às 10 horas do trabalho, então eu preciso também ver agora, né, qual é o meu planejamento da próxima semana, porque eu finalizei todas as minhas tarefas, inclusive já passei, né, pra minha colega, que é a distribuir as tarefas aqui do time, de que eu tinha finalizado. Então, preciso agora, durante essa reunião, comentar, né, com o pessoal sobre isso e ver quais são os meus trabalhos aí para essa sprint, né, porque é a forma como o nosso time trabalha, que são os próximos 15 dias. Então, é isso que vai ser agora durante a manhã. Antes também da reunião, eu preciso passear com os meus cachorros, porque tá aqui, ó, os dois no escritório na volta. E se eu não passear com eles, amigas, acontece que eles ficam aqui, né, na hora da reunião e eu não consigo focar realmente no que precisa. Então, tem que gastar agora a energia desses dois. Acho que vou fazer isso agora mesmo. Amigas, agora já é horário do almoço, são mais ou menos umas meio-dia, um pouquinho, quase meio-dia e meia. Finalizei a reunião do trabalho, a gente ficou a manhã inteira ali, né, em reunião. Aproveitei também, pintei as minhas unhas, usei essa cor aqui, amigas, da Impala, que é Destinos Cremosos. Não sei se tá focando muito bem, mas é um marrom bem bonito. Ainda não consegui fazer meu planejamento da semana, né, porque eu tava fazendo as coisas ali do trabalho, em reunião, mas pretendo fazer isso agora, né. Na verdade, não sei se vou conseguir, porque ainda tem mais algumas coisinhas do trabalho pra ir definindo, né. Então é isso, agora vamos almoçar. O Nicolas estava aqui preparando o nosso almoço. Amigas, almocei. Agora já tô aqui de volta na frente do meu computador, porque eu tenho reunião às 2 horas. Por fim, no meu horário do almoço, eu só almocei e já voltei aqui pro computador pra me organizar pra reunião, né? Então meio que nem descansei agora no meu horário do almoço. Mas aproveitei também já pra comer o meu chocolatinho, tomar um cafezinho também. E aí eu tô agora me preparando pra reunião e acho que vai ser uma reunião que vai ser um pouquinho longa. Mas é isso, né, amigas? Faz parte. Fiquei a tarde inteira em reunião, inclusive saí com uma reunião agendada pra amanhã. Mas faz parte, né, amigas? Agora eu vou me arrumar pra ir treinar. E eu tava até comentando com o Nicolas que eu resolvi fazer um pouco diferente esta semana. Hoje é segunda-feira, né? Então vou fazer o meu treino e eu resolvi puxar o meu treino que eu tenho mais dificuldade pra fazer hoje. Eu sempre inicio, né, a semana fazendo os treinos que eu tenho mais facilidade de fazer e que eu gosto mais de fazer, que é o meu treino ali de quadríceps e posterior. E o que eu tenho mais dificuldade, que é glúteo e posterior também, eu acabo sempre empurrando pro final da semana. E aí chega no final da semana eu já tô cansada e aí eu sempre fico com aquela preguicinha de treinar. Daí é óbvio, né, que eu faço o treino certinho, da forma correta,
Mas eu quero fazer um pouco diferente essa semana para ver se eu consigo dar um gás maior no treino, né? E experimentar e ver como é que vai ser. Então vou me vestir agora, colocar o meu lookinho de treino e enfrentar a academia, né, amigas, lotada de segunda-feira. Mas segunda-feira a gente não pode falhar, né? Então, inclusive na segunda-feira passada eu fiz o meu dia de descanso, porque eu treinei no sábado e no domingo. Mas nesse final de semana eu não treinei, né, no domingo. E aí eu descansei ontem, então hoje eu tô bem descansada com relação aos treinos. E, enfim, vou lá fazer o meu treino. Aí provavelmente eu vou ficar uma horinha e pouca por lá. E aí eu quero dar foco em fazer elevação pélvica, fazer também búlgaro e fazer coice também, né? Eu uso a máquina, não faço na polia. E aí vamos ver, né? Porque geralmente o meu treino de glúteo ele é um treino bem mais extenso e bem mais demorado. E eu quero ver se eu consigo fazer tudo isso dentro de uma horinha. O lookinho escolhido para hoje foi este aqui, da Poured by Coffee. Ele é num rosinha, um rosinha queimado, sabe? Eu acho ele bem bonito. Ele tem as costas aqui atrás toda trançada e ele deixa muito bonito também, modela super bem o corpo, tem esse franzidinho aqui e atrás é bem bonito também. E amigas, esse look aqui, eu escolhi ele ontem à noite, porque isso já facilita demais a minha vida. Não preciso ficar pensando muito agora, né? Eu só preciso realmente vestir a minha roupa, terminar de me arrumar. Porque assim facilita muito pra eu não ficar pensando que roupa que eu vou colocar. Então ontem eu já sabia que treino que eu ia fazer hoje e que look que eu ia usar. Porque daí assim facilita e agiliza muito mais a minha vida. Voltei do treino, fiz um treinão, amigas, e realmente deu certo a minha estratégia de jogar o meu treino de glúteos e posterior pro primeiro dia da semana, porque eu realmente consegui aumentar, né, as minhas repetições com as minhas cargas mais pesadas, então deu super certo, sem contar que eu não precisei de tanto tempo de descanso entre as séries. Então assim, foi uma estratégia muito boa. Agora eu vou tomar o meu banho, né, me arrumar, tirar essa roupa que tá suada aqui do treino e ficar limpinha, porque eu ainda tenho mais algumas coisas pra fazer aqui em casa. E como eu comentei com vocês, eu ainda preciso organizar o meu planner, né? Porque é uma das coisas que eu não fiz. E vou dizer pra vocês, amigas, ficar em reunião o dia inteiro suga muito a energia. Principalmente, né, porque eu gravo aqui pro YouTube também, conteúdos, né? Então, num dia em que eu fiquei o dia inteiro ali em reunião, falando e escutando, realmente suga muito, né, a energia. E aí eu fico com a energia um pouquinho mais baixa para as outras coisas também. Mas, enfim, faz parte, né, amigas? Tem que trabalhar, pagar os nossos boletos e lookinhos, né? Faz parte. Agora eu vou tomar o meu banho, colocar minha roupa e eu tenho várias coisas pra dar uma organizada aqui em casa também. Agora sim, amigas, devidamente de banho tomado, lavei bem o meu cabelo, fiz o meu skincare, coloquei aqui um lookinho de ficar em casa também. E o que eu preciso fazer agora, amigas, é tirar um tempinho pra dar uma breve geralzinha assim na minha casa. Eu tenho louça aqui pra guardar, louça pra lavar, tenho roupa também pra tirar da máquina de lavar que eu deixei batendo, né, durante a tarde, então tem que estender os lençóis, colocar mais roupa para lavar também. Além disso, também preciso fazer carbo, porque estamos sem, então tem que cozinhar arroz e macarrão para já deixar pronto, né, para hoje, pro nosso jantar e para amanhã pro almoço também. Então é isso que eu vou fazendo agora. Preciso também finalizar o meu vlog de amanhã, né, no caso ele já está editado, tá tudo certinho, eu preciso exportar ele e fazer o upload, né, pro YouTube. Então talvez o meu celular ele vai ficar um pouquinho inutilizado por alguns minutos, mas faz parte, né, então eu não vou conseguir filmar tudo aqui pra vocês da minha organização. Mas basicamente é isso que eu vou fazer agora.
estava aqui fazendo uma salada para nós jantarmos. Aproveitei também, já deixei as nossas saladas separadas para a semana. Então aqui tem um potinho com alface, aqui um potinho com rúcula e também vou fazer um macarrão para nós. Vou fazer esse aqui, que é maravilhoso. E já tá também o arroz aqui no fogo, quase prontinho. E aí teremos para essa semana arroz e macarrão como carbo e as nossas saladas prontas. Já tem proteína separadinha e pronta na geladeira também. E eu sempre comento aqui com vocês, né, amigas, que é muito prático quando a gente já tem comida pronta na geladeira. Principalmente, né, pra quem tem a rotina bem corrida, ou que trabalha fora, ou quem trabalha home office também, fica em casa, porque é muito prático. Você chega na hora de almoçar, tá na correria ali do dia a dia, e aí não precisa estar cozinhando. Eu sei que é muito melhor a gente comer uma comida fresquinha, feita na hora, né? Por exemplo, nós vamos jantar aqui agora um arroz quentinho ou macarrão, né? Nós temos duas opções de escolha. E é maravilhoso, só que na correria da semana não tem como, né? Então sempre é muito prático a gente ter alguma coisa pronta na geladeira, porque daí desta forma a gente consegue seguir uma alimentação equilibrada e a gente foge também de ficar comendo besteira, de ficar gastando com iFood. E assim, eu sempre fiz dessa forma, faz bastante tempo na verdade. Quando eu trabalhava presencial eu também sempre levava as minhas marmitas, né? Por questão de economizar. E também porque quando eu vou no restaurante, eu tinha essa dificuldade, né, de saber fazer boas escolhas. Então, pra nós é maravilhoso sempre ter comida pronta na geladeira. E aí, assim, a gente consegue seguir certinho o nosso plano alimentar e conseguir também equilibrar ali a nossa rotina da semana. Estou aqui novamente no meu cantinho de trabalho, amigas. Agora vão ser mais ou menos umas 20 para as 11 da noite. Faz um tempinho já que eu tô aqui. Inclusive, já fiz aqui até um chá pra mim também, de frutas vermelhas, pra me acompanhar. E eu tava aqui trabalhando um pouquinho, né, pros conteúdos aqui do YouTube, então eu preciso fazer a capa pro vlog de amanhã. Como eu comentei com vocês, eu subi ele recentemente agora, né, então eu tava colocando ali a descrição, o título, tudo certinho. E agora falta só eu criar a capa mesmo. Outra coisa que eu fiz, que eu comentei com vocês, né, que eu ia fazer, é que eu organizei toda a minha semana. Como hoje é segunda-feira, eu precisava fazer isso, né, amigas, pra realmente saber aí quais seriam os meus objetivos da próxima semana. Então, o que eu fiz para me reorganizar, né, dar uma repaginada na minha rotina? Eu peguei todas as minhas tarefas principais e distribuí elas ao longo da semana. Então, eu fui colocando, né, as minhas tarefas, pensando nelas como um todo, e fui depois pensando também em cada uma das tarefas que elas são rotineiras, né? Como, por exemplo, o treino, é uma coisa que eu faço todos os dias, a minha suplementação eu faço todos os dias, e aí depois tem a minha organização das coisas pessoais, né, que são das coisas aqui de casa. E aproveitei também, já coloquei os meus conteúdos aqui, então quando que eu tenho que gravar vlog, quando que eu tenho que postar Reels, ou até mesmo, né, os vlogs aqui do canal do YouTube. Então fiz assim essa minha organização. Primeiro coloquei as minhas prioridades da semana e aí distribuí aos longos do dia. E depois eu fui colocando todas as minhas tarefas que realmente são rotineiras, que são as tarefas que eu repito, né, todos os dias, para eu realmente ter um controle ali se eu tô fazendo elas ou não. E aí depois eu peguei as minhas tarefas, né, que não são tão prioritárias e que também não são rotineiras, e também fui espalhando ao longo dos dias, para os meus dias não ficarem também com muita coisa acumulada. E outra coisa que eu fiz também foi os combinados comigo mesma. Eu tenho algumas páginas em branco, né, no meu planner, mas eu poderia fazer isso aqui em um outro caderno também. Eu gosto de vez em quando, amigas, de pegar a caneta e sair escrevendo as coisas que estão na minha cabeça. Então eu escrevi aqui nesta página alguns combinados comigo mesma, que são coisas, né, que eu quero pra minha vida, que são coisas que eu quero mudar diariamente. Então eu coloquei alguns desejos aqui que eu preciso mudar e que eu quero, né, realmente modificar na minha vida e que eu quero ter como objetivo. Um deles, por exemplo, é sempre quando o despertador acordar, eu realmente levantar, porque hoje eu tô com um sério problema de que quando meu celular desperta, amigas, eu não levanto, eu fico esperando, fico mais aqueles 10, 15 minutinhos na cama, sabe? E isso é péssimo. Então coloquei isso aqui, que é um dos meus objetivos. Outra coisa também que eu coloquei aqui como exemplo, tá? Que é focar no meu caminho, né? Que as coisas elas estão dando certo. Por que eu coloquei isso, amigas? Porque às vezes a gente vê tantos caminhos, né?
que a gente pode seguir, e a gente vê às vezes outras pessoas fazendo outras coisas e a gente fica com aquele sentimento de que a gente tá indo pro caminho errado ou por um caminho distante, mas às vezes a gente tem que lembrar que a gente tem que focar no nosso próprio caminho, né? Nas coisas exatamente que a gente quer conquistar e não no que os outros estão fazendo, né? Então acho que às vezes é importante a gente ter esse foco na gente mesmo e no que nós estamos fazendo. Outra coisa que eu escrevi aqui pra mim, amigas, é que eu não preciso abraçar o mundo. Eu quero fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Diariamente eu quero dar conta de estudar, de fazer inglês, de gravar aqui pro conteúdo. Ainda tem meu trabalho CLT, né, que eu sempre entrego o meu melhor. Eu tô sempre tentando, né, realmente conseguir entregar as minhas tarefas no tempo certo, fazer as coisas, enfim, da forma correta, né? Então, eu tenho muitos focos, mas ao mesmo tempo não são tantos assim, né? Então eu preciso entender que eu não consigo e não preciso abraçar o mundo. Eu tenho que focar naquelas coisas que são importantes pra mim, né? E naquele momento. Então vai ter momentos em que eu vou precisar estudar mais e vai ter momentos em que eu não vou conseguir focar nos meus estudos, que eu vou ter que focar nos meus conteúdos. E tá tudo certo. Eu não preciso fazer os dois ao mesmo tempo, né? Porque o que acontece? Tem vezes que eu quero fazer os dois no mesmo dia. E não tem como, às vezes, eu gravar vlog, por exemplo, hoje é um dia que eu não consegui estudar, porque eu tô gravando vlog aqui pra vocês. E tá tudo certo. Nos dias que eu não gravar vlog, eu vou poder estudar normalmente. Então, às vezes eu acho que preciso entender que eu não preciso dar conta de tudo. E eu tenho certeza, amigas, que essa página aqui, ela vai me ajudar muito. Inclusive, eu deixei anotado aqui que eu quero voltar nela daqui a algum tempo, daqui a algumas semanas ou daqui a alguns meses, e ler e ver se realmente eu tô fazendo esses combinados que eu fiz comigo mesma. Amigas, vou finalizando este vlog por aqui. Estou prontíssima para ir dormir e descansar. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse meu dia por aqui. É isso e até o próximo vlog. Beijos!